Que a graça e a paz seja conosco, conectados com a palavra. Vitória ou glória. Bom, talvez alguém pense que eu vou falar do Esporte Clube Vitória. Pelo menos hoje não tenho essa intenção. Quem sabe um outro dia. Então, viver de forma isenta de problemas e dificuldades é certamente o desejo íntimo de todo ser humano, também meu e seu. Viver vitoriosamente. Não seria isso o ideal? Não seria isso muito bom? Se nós pudéssemos viver sempre vitoriosamente? Mas na prática nós sabemos que isso não acontece assim. E vale citar aqui mais uma vez a palavra do Senhor Jesus. No mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Isso sempre me lembra um professor que eu tive no meu curso de formação teológica, que dizia o seguinte, ele é professor do Novo Testamento, ele dizia, Cristo prometeu, na verdade, a rigor, dizia ele, a rigor, Cristo prometeu apenas duas coisas, vida eterna e perseguição. Essa era a opinião dele. Cristo prometeu essas duas coisas, vida eterna e no mundo tereis aflições. Então nós temos na Bíblia relatos de pessoas corajosas, que foram muito corajosas e contaram com a proteção de Deus e alcançaram um sucesso notório, vitórias extraordinárias. Vamos buscar essa conexão no segundo livro de Samuel, capítulo 23, eu leio dos versos 8 a 17 assim. São aqui alguns nomes que são colocados aqui interessantes, que vão nos chamar a atenção. Jabezão, Eleazar e Samá. Diz assim, Jabezão, aliás, esses são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Jabezão, um Tacmonita, chefe dos três guerreiros principais, numa ocasião, com uma lança enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Depois dele, Eleazar, filho de Oiatá do Edô, ele era também um dos três principais guerreiros e estava com Davi, quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve-se na sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Depois dele, Samá, filho de Agé, de Agá. Os filisteus reuniram-se em Lei, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou a posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Naquele dia, aliás, durante a colheita, 3 chefes do batalhão de 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão, enquanto o grupo de filisteus acampava no vale de Refaim. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém. Davi expressou forte desejo, quem me dera que me trouxessem água da cisterna na porta de Belém. Então aqueles 3 homens atravessaram o campo de filisteus, tiraram água da cisterna e o trouxeram a Davi, mas ele se recusou a beber. Em vez disso, derramou-a como oferta ao Senhor e disse, o Senhor me livre de beber dessa água, seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não bebeu daquela água. Você percebe que o nome dos 3 mencionados ali era Jabezão, Eleazar e Samá. Eles agiram isoladamente em 3 oportunidades diferentes, pondo em risco a própria vida. Depois temos a ação dos 3 que enfrentaram uma situação semelhante e que se apresentou ali para apanhar água para o rei Davi, sabendo que fariam o que vão fazer com o risco da própria vida.
o nome deles não é mencionado. Há quem admita que se trate dos mesmos 3 mencionados anteriormente. Pode ser, mas pode não ser. Também não vem o caso aqui. O fato é que em todas essas ocasiões, em todos esses casos, esses homens colocaram a sua vida em risco e foram vitoriosos. Não só porque alcançaram a vitória pelas próprias forças, estratégias e habilidades, mas porque o fizeram sob a proteção de Deus. Lá no verso 12, esse texto nos é dito que, no caso de Samar, o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. A mesma coisa fala de Eleazar. Como aconteceu com esses, certamente aconteceu com os demais também. O que devemos aprender com esses valorosos, corajosos? Devemos aprender a não olhar para o problema, para a situação que está diante de nós, mas olhar para aquele que pode e vai nos fortalecer e nos conceder a graça de alcançarmos a vitória. Não há no mundo um exército maior do que aquele que está com Deus, ainda que esteja só. Sozinho do ponto de vista humano, mas estando com Deus, ele forma a maioria. Então, por que lutar só, se podemos ter ao nosso lado o Senhor dos Exércitos, que vence todas as batalhas? Esses exemplos aqui são exemplos bastante marcantes de pessoas que conseguiram alcançar a vitória, graças à sua disposição de confiar em Deus. Que Deus nos abençoe. Se você tiver um tempinho, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai Celeste, obrigado por mais esse exemplo da Escritura Sagrada que tu inspiraste teus servos lá no passado, há tanto tempo passado. Exemplos que ocorreram há milhares de anos, mas que falam ao nosso coração hoje. Nós podemos copiar ou nos inspirar nesses exemplos e confiarmos em Ti também, ó Deus. Que nós possamos assim ser úteis no Teu trabalho, na Tua obra, para a qual Tu nos chamaste, e que Tu confiasse a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.